Olá, nessa videoaula veremos como utilizar a função de rotas fracionadas no sistema transportadora Cicupro. Esse tipo de cadastro de rotas fracionadas é único e exclusivamente voltado para clientes que fazem a cobrança do frete a partir de cidades e localidades. Tá? Então essa função de cálculo de rota fracionada no sistema transportadora é somente voltada para quem faz cálculo por cidade. Bom, entendendo esse primeiro processo, para realizarmos a utilização desse módulo, podemos clicar diretamente em Cadastros e selecionar Rotas Fracionadas. Antes de realizarmos os cadastros e também subsequente os cálculos respectivos para cada cidade, é necessário realizar alguns cadastros. O primeiro cadastro que eu mostrarei é o cadastro de rota fracionada e tipo de região. É importante frisar que existem dois métodos de utilização do rotas fracionadas. Existe o método de rotas fracionadas por padrão, onde cada cidade terá um valor específico para ela. Então, por exemplo, a cidade de Sorocaba vai ter um valor, Campinas vai ter um valor, Jundiaí vai ter um valor e assim por diante. E também existe a utilização do rotas fracionadas para trabalhar com regiões. Então, uma determinada região vai ter o mesmo valor. Então, por exemplo, a região de Campinas tem o mesmo valor de frete, a região de Sorocaba tem o mesmo valor de frete, e assim por diante. O primeiro método que eu irei mostrar é o rota fracionada e o método de cálculo padrão, onde cada cidade terá o valor específico. Bom, então o primeiro item para utilizar o rotas fracionadas por modelo padrão é necessário realizar o cadastro do tipo de região. Esse tipo de região ele vai ser utilizado para colocar o nome da sua tabela de peso. Esse processo nada mais é do que para cadastrar o nome da sua tabela de peso. Ao decorrer do treinamento você vai entender para que é necessário realizar esse item. Então, clicando aqui em tipo de região, o primeiro item que eu preciso cadastrar é o nome da minha tabela de peso. Tá? Basta clicar em adicionar e colocar o nome. Se você quiser colocar duas tabelas, você também pode. Tá? Então existem as duas possibilidades. Geralmente é utilizada uma única tabela para cada cidade. Essa tabela, posteriormente, ela vai ser definida aí com os pesos. Então simplesmente a descrição. Tá? Então posso colocar aqui como já tem tabela 1, vou colocar aqui por um exemplo tabela 2. Feito esse processo, posso clicar em confirmar. E nessa tabela 1, por exemplo, eu posso colocar que ela é padrão. Tá? Então, a principal tabela. Então, posso cadastrar uma ou mais tabelas, mas é importante deixar uma como principal. Então, a tabela 1, no meu caso, será o padrão. Então, posteriormente, quando formos acessar a tela de utilização do rotas fracionadas, vocês vão entender esse item aqui. Então, basta simplesmente realizar o cadastro da nomenclatura da sua tabela. Então, tabela 1, tabela 2 e assim por diante. Próximo processo, clicando aqui em cadastros, rotas fracionadas, tipo de tabela. Nesse cadastro de tipo de tabela, nada mais é do que colocar a descrição da sua tabela, ou seja, a nomenclatura da sua tabela. Se a tabela for específica de um cliente, por um exemplo, você pode colocar o nome do cliente mesmo. Então, tabela cliente A, tabela cliente B e assim por diante. Então, vou colocar aqui uma nova tabela, por exemplo, como tabela EAD. Feito esse processo, posso clicar em confirmar. Clicando em confirmar, minha tabela já está cadastrada. Então, primeiramente, esses dois cadastros aí são cadastros básicos no sistema. Após, aí sim podemos ir diretamente para a tela de realização dos cadastros das cidades para utilizar no rotas fracionadas. Para realizar esse processo, posso clicar em cadastros, rotas fracionadas e selecionar a primeira opção, rotas fracionadas. Lembrando mais uma vez que eu estou utilizando o método padrão. Clicando em rotas fracionadas diretamente por essa tela inicial, poderei localizar rotas que já estão cadastradas, ou seja, tabelas que eu já cadastrei e já coloquei cidades respectivas. Você consegue filtrar diretamente pelo canto superior. Para você adicionar uma nova tabela, basta simplesmente clicar em adicionar F2. Clicando em adicionar F2, vamos colocar a tabela que eu cadastrei, tabela EAD. Se tivesse um cliente principal para essa tabela, poderia colocar diretamente aqui. Tá? No nosso caso, como não tem, vou deixar sem cliente principal por enquanto. Feito esse processo, clicando em confirmar, nossa tabela já está cadastrada.
Agora podemos realizar os cadastros das cidades que pertencem a essa tabela. Para realizar esse cadastro, basta simplesmente clicar em itens e clicando em itens, devo selecionar a função tabela manual. Então, itens, tabela manual para cadastrar as cidades. Clicando em tabela manual, aparecerá essa tela de cadastros gerais, onde você poderá buscar cidades que já estão vinculadas à sua tabela. No meu caso não existe nenhuma ainda porque eu não realizei o cadastro. Para realizar, basta simplesmente clicar aqui em detalhes e aí sim posso realizar o cadastro. Clicando em adicionar, devo obrigatoriamente localizar pelo destino. Então vou colocar aqui, por exemplo, uma cidade, São Paulo. Feito esse processo, já trará ali o número de IBGE e também a UF em questão. Em região do cliente, eu vou buscar aquelas nomenclaturas que eu cadastrei lá na tela de região. Tá? Esse item ele vai ser utilizado depois para colocarmos o peso. Então, simplesmente coloquei aqui tabela 1. Se você trabalha com representante, você pode colocar aqui o representante em questão. Você pode colocar aqui a modalidade do frete, se é um frete normal, especial e assim por diante. Se trabalhar com cubagem, você pode colocar aqui se é uma cubagem rodoviária ou aérea. E feito esse processo, podemos ir para a tela aqui de composição dos valores dessa tabela de frete. Importante frisar, pessoal, que vocês devem imaginar essa tela como se estivesse com colunas. Tá? Então, imaginem colunas aqui nessa função. Frete mínimo, então posso aplicar um valor mínimo para utilizar um transporte para São Paulo. Então, por exemplo, no mínimo para São Paulo tem que cobrar R$20. Então, posso aplicar aqui um frete mínimo, nunca vai ser cobrado um valor menor do que R$20 para a cidade de São Paulo. Posso colocar aqui também um item de porcentagem de nota. Então, por exemplo, quero cobrar 10% em cima da mercadoria que eu transportar. E assim por diante. Aqui em coleta, posso colocar uma taxa de coleta, por exemplo, R$10. Taxa de entrega, 5. Posso trabalhar com gris e ad valorem. Lembrando que se você trabalhar com gris mínimo e acima, você deve seguir aqui na mesma coluna, clicando em gris mínimo, colocando qual é o gris mínimo e gris máximo sem nenhum problema. Taxa de dificuldade de entrega, se tiver alguma taxa de dificuldade de entrega, você também pode colocar. Por exemplo, colocar aqui uma taxa de 5%. Caso você trabalhe com FRAP, você pode colocar essa taxa em questão. Para quem não se recorda, TDE significa taxa de dificuldade de entrega. Tem algumas transportadoras que trabalham com essa determinada taxa. FRAP significa frete a pagar no destino. Então tem transportadoras que trabalham com esse tipo de taxa também. E temos também TRT, que é taxa de restrição de trânsito. Então você também pode colocar uma taxa, lembrando caso você trabalhe com essas taxas. Se você não trabalhar com nenhuma das taxas, você pode deixar sem informação, sem nenhum problema. Tá? Então você pode deixar aí simplesmente em branco o campo. Feito esse processo, posso realizar aqui a inserção de cubagem, se for para rodoviário ou aéreo, e colocar o fator. Se tiver representante, posso colocar aqui o representante em questão. E eu posso colocar aqui também informações de previsão de entrega. Quantos dias previsto para entregar em São Paulo e qual que é o dia limite. Posso colocar também. Feito esse processo, clicando em confirmar, a cidade de São Paulo já estará cadastrada aqui na tela de cadastro de rotas fracionadas, porém, simplesmente coloquei as informações iniciais. Então, coloquei frete mínimo, coleta, entrega, porcentagem, mas eu não cadastrei as faixas de peso. Para realizar o cadastro das faixas de peso, posso clicar diretamente em tabela de preços. Clicando em tabela de preços, posso selecionar a tabela que eu selecionei lá, que é a nomenclatura tabela 1. Clicando em tabela 1, aparecerá essa tela de tabela de peso, onde poderei cadastrar todas as faixas que eu desejo. Então, por exemplo, para São Paulo, de 0 a 50, cobro aí R$15. Desmarco essa opção valor por quilo, porque eu não cobro R$15 a cada quilo transportado, e sim dentro da faixa. Feito esse processo, posso clicar em adicionar novamente e cadastrar a faixa subsequente. Então, de 50,01 até, por exemplo, 80 quilos, cobro R$35. Desmarco a flag valor por quilo, não vou cobrar R$35 a cada quilo. E feito esse processo, cadastro a próxima faixa. De 80,01 gramas até, por exemplo, 150, cobro aí uma taxa de R$89. Então também desmarco a opção aqui valor por quilo. E acima de 150, então de 50
20,01 gramas até 999, ou seja, o que o caminhão aguentar transportar, vou cobrar uma taxa de 5,63. E aqui sim posso deixar marcada a opção valor por quilo, porque eu irei calcular 5,63 a cada quilo transportado. Feito esse processo, clicando em confirmar, minha faixa de peso já estará cadastrada sem nenhum problema. Ainda nessa tela, você pode selecionar qual vai ser o tipo de cálculo de peso. Então, se você vai trabalhar com peso excedente ou se vai subtrair a faixa inicial. Tá? Então, você pode aplicar aqui sem nenhum problema essa determinada informação. Bom, feito esse processo, também existe a possibilidade de colocar pedágio. Então, clicando aqui em geral, você pode selecionar pedágio e também pode realizar a inserção de pedágios a partir de peso. A forma de pedágio que temos disponível aqui no Rotas Fracionadas é somente por peso. Então você pode colocar peso mínimo, peso máximo, valor e também a fração por quilo. Caso você não trabalhe, basta simplesmente clicar em sair. Clicando em sair, caso você deseje realizar alteração na sua tabela de frete, você pode clicar aqui em tabela de preços e clicando aqui em tabela de preços você pode acessar novamente. Bom, para realizar o cadastro de cidades é basicamente isso. Tá? Você vai clicar em adicionar, colocar a cidade em questão e colocar os valores específicos para essa cidade. Feito esse processo, eu voltar na aba 1, a cidade de São Paulo já estará cadastrada. E assim posso cadastrar outras cidades sem nenhum problema. A grande questão é que se você trabalhar com várias cidades, você tem que fazer esse cadastro no sistema. Tá? Então, por exemplo, se você atende 100 cidades, as 100 cidades você tem que clicar em adicionar e colocar as informações específicas para ela. Tá? Então, cidade por cidade, clique em adicionar, vai cadastrando as próximas cidades que você utiliza. Pensando nesse processo, que se torna um pouco inviável de ter que realizar vários cadastros, é que foi criada uma medida de importação de tabela em Excel. Essa determinada tabela é uma tabela padrão da Renasoft, que caso você queira realizar a utilização, você deve solicitar para o nosso suporte. Tá? Então vou mostrar como você pode realizar a importação da tabela e como preencher essa tabela para utilizar. Bom, para você realizar esse processo de utilização da tabela, para realizar a importação das cidades, é bem simples. Basta você clicar sobre a tabela desejada, clicar em itens e selecionar a função Importa Excel Padrão. Tá? Então você vai clicar aqui. Clicando aqui, você pode selecionar a tabela em questão. Então, clicando em pesquisar, vou selecionar aonde se encontra a minha tabela. Vou clicar aqui para selecionar. Feito esse processo, selecionando a tabela, posso clicar em abrir. Antes de eu abrir para realizar a importação, vou mostrar quais dados se encontram dentro dessa tabela e como você pode realizar o preenchimento. Clicando aqui em editar, por exemplo, abrirá a tela do Excel, onde poderei realizar o processo. Abrindo o Excel, você consegue identificar os itens que se encontram nessa tabela. Aqui no Excel, para ficar mais fácil, cada cidade se encontra em uma linha. Então, cada linha aqui no Excel representa uma cidade. Então, tem uma cidade aqui, por exemplo, de Bento Abreu, Bebedouro, Bauru, Batatais, Bastos e Barueri, por um exemplo. Como que eu faço para adicionar uma nova cidade? Posso colocar aqui o estado que eu desejo e vou colocar aqui, por exemplo, a cidade de Sorocaba. Então, digito aqui Sorocaba. Feito esse processo, se for a mesma modalidade, simplesmente eu posso arrastar aqui para baixo. Se tiver cubagem e for o mesmo que o item anterior, posso colocar o item anterior. Frete mínimo, posso preencher o frete mínimo que eu desejo. Se não for esse mesmo frete mínimo, posso puxar aqui o frete mínimo que eu desejo, mas posso alterar aqui sem nenhum problema também. Por exemplo, o frete para Sorocaba mínimo é R$ 25. Taxa, se tiver alguma taxa de tabela. FRAP, que é uma taxa específica. Então, percentual, se for o mesmo, basta simplesmente puxar para baixo. Ad valorem, então se eu cobrar, posso puxar aqui o valor que eu desejo. Ah, não é 25, é R$ 35. É 35 centavos. Posso colocar aqui o valor correto. Gris mínimo, gris máximo, taxa de coleta. Então, se tiver uma taxa de coleta, você pode aplicar aqui. Taxa de entrega. TDE, então, se tiver a taxa de dificuldade de entrega. TDE mínimo, TDE máximo e assim por diante. Então, aqui tabela 1. E vou preenchendo as informações que eu desejo. Aqui é relacionado aos dias de previsão. Tá? Então, região previsão. Se eu vou trabalhar no domingo, se eu for marco um X. Segunda,
terça, quarta e assim por diante. Tá? Então, estou cadastrando a linha Sorocaba. Peso excedente, se eu vou trabalhar com peso excedente sim ou não. Se for, posso colocar aqui como sim, por exemplo. E aqui eu vou cadastrar as faixas, da mesma forma que eu cadastrei lá de forma manual, eu posso cadastrar as faixas que eu desejo. Então, por exemplo, de 0 a 30 quilos, vou cobrar R$20. Peso 1 por quilo. Essa aqui é a flag que a gente tem lá na tela de cadastro de piso, né, que é aquela função valor por quilo. Então não vou marcar, eu posso digitar aqui como não, porque eu não vou utilizar. Peso inicial 2, então de 30,01 até 50, por um exemplo, vou cobrar R$52. Calcula peso por quilo? Não, então posso colocar aqui como não. E assim por diante. Peso inicial 3, e assim vou preenchendo todos os dados. Tá, vou colocar aqui peso inicial 3, de 50,01 até o infinito, ou seja, o que o veículo aguentar transportar, vou cobrar uma taxa de 1,35 por quilo adicional. Peso por quilo vou colocar aqui como sim. Dessa forma vou preenchendo todos os dados. Se tiver várias tabelas, né, posso colocar aqui sem nenhum problema. O sistema permite aqui nessa tela de rota fracionada colocar até 20 tabelas. Tá? Então você pode preencher sem nenhum problema. Voltando aqui, finalizando, posso colocar aqui o TRT. Então se você trabalhar com TRT, pode colocar. Pedágio inicial, tem mais faixas aqui para colocar pedágio. Vou passar aqui de forma mais rápida. E também tem aqui informações de cubagem, se você trabalhar com cubagem. O que é importante saber, então você não pode alterar os campos, não pode mudar o nome das informações que estão aqui. Você deve seguir o mesmo padrão, pois caso você faça algum tipo de alteração, o sistema ele não irá entender e não realizará a importação no sistema. Então você não pode formatar essa tabela. No método que vier, você simplesmente coloca as informações e vai preenchendo. Bom, aí surge a pergunta, né? Então, qual que é a vantagem de eu utilizar a função aqui do Excel para cadastrar a cidade se eu vou ter ainda da mesma forma que colocar as informações de cidade, taxas e assim por diante? Bom, a diferença principal, pessoal, é que você pode utilizar os mecanismos do Excel. Então, você pode copiar, pode colar, uma maneira mais ágil de como realizar o preenchimento. Então, posteriormente, você também tem um cadastro realizado de uma forma mais rápida e prática. Então, essa é a utilidade da tabela para realizar a importação no sistema. Feito esse processo, pessoal, posso clicar aqui na lupa para salvar e posso realizar a importação no sistema. Bom, feito esse processo agora, então iremos realizar a importação. Vou selecionar aqui a tabela que eu cadastrei e vou clicar em abrir. Clicando em abrir, será importado todas as cidades. Então, trouxe aí todas as cidades que eu cadastrei, inclusive aqui a cidade de Sorocaba. Se eu quiser dar uma olhada aqui, eu posso verificar de maneira visual. E para gerar o cadastro de todas as cidades, basta simplesmente clicar em gerar. Clicando em gerar, aparecerá uma mensagem de confirmação, alegando que a importação da planilha atualizará todos os registros e se a gente realmente deseja realizar esse processo. Clicando aqui em sim, todas as cidades que estavam nesse determinado Excel já será importado no sistema. Para verificar, posso clicar aqui em itens F5, selecionar tabela manual e clicando aqui em tabela manual, poderei visualizar todas as cidades em questão. Então já trouxe aqui todos os itens para a gente. Se eu quiser identificar a cidade, posso clicar aqui um duplo clique e já vai trazer as informações específicas sobre a cidade de Sorocaba que eu realizei a importação. Então, um processo mais rápido e prático de como você realizar o cadastro das cidades no sistema Transportadora 5 Pro. Então você pode realizar esse processo sem nenhum problema. Bom, então esse é o processo de cadastro das rotas fracionadas. Lembrando que para você utilizar o rotas fracionadas, você precisa habilitar uma configuração. Então, para isso, indicamos que você entre em contato com o nosso suporte para realizar a alteração aí do ambiente normal para rotas fracionadas. Bom, nessa videoaula é isso. Muito obrigado e até a próxima.